Deus, que se encontra em Mateus capítulo 16, esta cidade de Igrejinha. Nós somos a família com bênção, levamos a palavra de Deus de cidade em cidade, verdadeiro evangelho que não é vendido, não é comercializado. Aqui você não paga por salvação, aqui você não paga por bênção, aqui você não paga por milagre, aqui você não paga por cura, e aqui não se vende terreno no céu. Tudo foi de graça. Jesus Cristo trouxe uma mensagem fundamentada na palavra. Embora estejamos vivendo o tempo do fim, no qual Jesus Cristo profetizou que no tempo do fim se levantariam falsos cristos, falsos profetas, falsos ministros do Evangelho, e fariam negócios da salvação do homem, da alma do homem. Vivemos esse tempo no qual o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito da mentira está reinando na face da terra. E só tem um que pode vencer a mentira, o engano e a falsidade. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus soberano. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é a própria palavra revelada de Deus, as Sagradas Escrituras, no qual não está venda na face da terra. Jesus Cristo trouxe uma mensagem de poder e autoridade, libertando cativos do cativeiro, libertando os pecadores do jugo do pecado, da iniquidade, do engano. Jesus Cristo trouxe uma mensagem no qual Ele abriu os olhos dos cegos, fez paralítico andar, mudos falar, limpou os leprosos. E Ele disse: de graça recebestes e de graça dai. A salvação é para quem quer, a salvação é para quem busca. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. É necessário nós buscarmos a presença de Deus enquanto Ele está perto. Quantos levaram uma vida descuidando da vida espiritual? Cuidaram mais da matéria do corpo. E a Bíblia diz que do pó vieste e ao pó tornarás. E veio a pandemia e arrastou milhares e milhões de pessoas no quatro cantos da terra. Pessoas que descuidaram da espiritualidade, do andar com Deus e caminhar com Jesus Cristo, e passaram uma eternidade que é um tempo que tem começo e não tem fim. A eternidade está diante dos olhos do homem, e o tempo não está no controle do homem, o tempo está no controle de Deus. Ele tem escrito todos os nossos dias no seu livro. Hoje pode ser a última página do teu livro na terra, e se partir hoje para a eternidade, com quem vai a tua alma? O bom pastor Jesus Cristo de Nazaré, ou vais enfrentar a condenação eterna, o abismo, o fogo que não se apaga, um lugar de tormento, de sofrimento e de punição?
Deus é um Deus justo, Ele não é um Deus injusto. Ele continua a chamar os seus escolhidos da face da terra para uma grande salvação, que só se obtém através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para isto Ele veio ao mundo, dar a sua vida em resgate de muitos, o justo morrendo pelos injustos. Era necessário Jesus Cristo pisar esta terra e passar grandes provas, as tentações e tribulações da vida, para poder vencer e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através de uma vida justa, santa e sem pecado. Esse foi sacrifício aceito por Deus, porque nós, aleluia, estávamos condenados a passar uma eternidade no tormento eterno. Por isso está escrito em São João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós não estamos pregando religião, aqui nós não estamos defendendo placa de igreja, ideologia, filosofia humana, não. Aqui nós estamos testificando da verdade. Para isto Jesus Cristo nos resgatou do pecado e da maldição, para dar testemunho da verdade. Quando pegaram Jesus Cristo e o prenderam, levaram para interrogar, perguntaram para ele: tu és o rei dos judeus? Ele disse: para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele estava diante de Pilatos, e Pilatos tinha o poder de condenar ou salvar Jesus. Mas Jesus disse para Pilatos: nenhum poder teria sido dado a ti se não viesse do alto. Mas aquele que me entregou tem mais pecado que tu. Acaso eu poderia falar a meus súditos, a meus anjos, e eles me salvariam, me defenderiam? Mas para isto vim, para dar a minha vida, para a salvação da humanidade. A salvação é para quem quer, para quem busca, para quem ama a Deus e quer morar no lugar preparado nas mansões celestiais, no qual escreveu São João, no capítulo 14, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, mas vou preparar um lugar para que quando eu venha, eu quero que estejais comigo também. Tudo está preparado. A festa e a cerimônia do casamento entre o noivo e a noiva está preparado. O convite está sendo feito nos quatro cantos da terra para as bodas do casamento do qual Jesus Cristo foi preparado. E a noiva recebeu o convite da salvação, porque está escrito: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos de Deus vão morar no lugar que Jesus Cristo foi preparar. E Ele virá. E este dia está chegando perto, no qual a igreja será tirada da terra com força. O rápido, o arrebatamento da igreja. A igreja somos nós que professamos a fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Temos a nossa regra de fé, as Sagradas Escrituras, a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra da salvação, a palavra da esperança. E a esperança é Cristo, daquele que acredita que Jesus Cristo vai vir buscá-lo, aleluia, para os céus de glória. Mas eu quero deixar uma palavra breve para meditação. E a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que é igreja? A igreja, primeiramente, é um povo tirado de dentro do mundo para fora do mundo. Isso é igreja. Igreja é a comunhão dos santos, dos salvos que professam a mesma fé na palavra de Deus e não arredam o pé dela, porque creem na verdade. A Bíblia diz, no Evangelho de São João, capítulo 8, e versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Instituições não podem libertar o homem do engano, da mentira e do pecado. Casas de recuperação também não podem transformar o caráter do homem. Somente um tem esse poder, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça eterna. Essa é a obra perfeita que Cristo realizou na terra. E antes dele subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus Cristo chamou seus escolhidos para testificar da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único caminho, aleluia, para que possamos alcançar a salvação da nossa alma. Está chegando o dia do juízo de Deus, no qual todo homem vai ter que prestar conta das suas ações, das suas obras, das suas palavras, dos seus pensamentos e da intenção do coração. E ele será julgado no grande tribunal de Cristo. Não há escape. O escape é agora. O teu advogado trabalha noite e dia para interceder, para defender a tua causa. E este advogado não cobra honorário. Você não precisa pagar para receber a salvação de Cristo Jesus. Basta ter fé na palavra de Deus e aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador da tua alma. Está escrito em São Marcos capítulo 16. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Crer na mensagem que pregamos e anunciamos, e o Evangelho de Cristo é a verdade anunciada pelo Mestre Jesus, que esteve nesta terra fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está escrito em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, a confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, perguntando: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta manhã, esta é a pergunta que fazemos: quem é o Filho do Homem? Muitos não conhecem, muitos não sabem. Quem é o Filho do Homem? Quando Deus criou os céus e a terra, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse foi o princípio de tudo. Deus desejou criar o homem à sua imagem e semelhança. E Ele é o Filho do homem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Possuímos um espírito, temos uma alma, e a sede das emoções, dos desejos, sentimentos e vontades. E habitamos num corpo, um corpo que vai passar nesta terra, e um dia vai ter que morrer. E muitos se preparam para muitas coisas, mas não se preparam para o dia da morte. Quem sabe hoje a morte vai bater na tua porta. Será que você está preparado para enfrentar a eternidade com Deus ou sem Deus? Com o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas,
ou vai ter que descer ao abismo, à escuridão, ao fogo eterno. O diabo, o pai da mentira, o enganador, que engana as almas inconstantes, que desconhece o caminho da salvação que está nas Sagradas Escrituras. A salvação não está na religião, a salvação não está na placa da igreja, a salvação não está com o Papa, bispo, reverendo, pastor. Não, a salvação se encontra nas Sagradas Escrituras. Me prova então, está escrito no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim. Muitos pensam que vão passar nesta terra e fechar os olhos e descansar com Deus. Estão enganados. Vão ter uma surpresa no fim da jornada. Provérbios, que é um caminho diante dos olhos do homem que parece bom, mas lá ao final é caminho de morte. Será um caminho no qual a pessoa andou e não soube para que propósito veio nesta terra. Jesus Cristo disse para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai direto ao trono de Deus, na sua presença, se não passar pelo caminho que é apertado e a porta é estreita. E a porta